Em cidades pequenas, o folclore local costuma ser repleto de histórias sombrias, mas nenhuma tão arrebatadora quanto a lenda do motoqueiro solitário. Antigamente, ele era um homem temido, um assaltante sem escrúpulos que aterrorizava os trabalhadores que cruzavam seu caminho. Mas agora, como um fantasma, ele vaga pelas ruas, tentando espiar os pecados cometidos em vida. Foi condenado a penar 100 anos por cada vida inocente que tirou. Agora, ele é conhecido como um fantasma que ronda protegendo os passantes de outros como ele. Cada morte de bandido aliviará 1 ano de sua pena. E ele segue ansiando por descanso, mas deve esperar por mais alguns séculos. O Justiceiro Fantasma. Era uma noite fria e escura, quando um trabalhador, exausto, voltava para casa após uma longa jornada de trabalho. Ele caminhava pelas ruas desertas, ansioso por chegar em casa, quando o som de um motor, aproximando-se, quebrou o silêncio, e um motoqueiro parou ao seu lado, anunciando um assalto, com uma voz fria e autoritária. Apavorado, o homem entregou o celular à carteira, as mãos tremendo de medo. O assaltante pegou os itens rapidamente e estava prestes a partir, quando o som de um outro motor se aproximou. Mas não era qualquer motor de moto. Era sombrio, sinistro, que enchia a noite com um mau presságio. Ainda em estado de choque, o homem olhou para a rua e viu a outra moto se aproximando. Seu coração afundou, pensando que era um comparsa do assaltante. No entanto, à medida que a moto se aproximava, algo parecia diferente. A atmosfera em volta se tornava sombria e aterrorizante, como se uma brisa congelante tomasse conta de tudo. A moto parou ao lado deles, e o segundo motoqueiro ergueu a viseira do seu capacete, revelando um rosto pálido e espectral. O primeiro motoqueiro olhou para o recém-chegado e pareceu congelar de terror. Os olhos do estranho brilhavam com uma luz azul etérea, e uma aura fria emanava dele, fazendo a temperatura ao redor deles cair drasticamente. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão e fez um gesto na direção do assaltante. Quase em transe, o assaltante devolveu os pertences ao homenzinho. Com um movimento rápido, o fantasma abaixou a viseira e acelerou sua moto, desaparecendo na escuridão. O assaltante, ainda aterrorizado, montou também na sua moto e partiu desgovernado, seu corpo tremendo inteiro de medo. Já o homem, vítima do assalto, sentiu-se confuso e aliviado, segurando seus pertences, enquanto observava o assaltante fugir em pânico. Entretanto, antes de que pudesse processar o que havia acontecido, ouviu o som sinistro daquele motor novamente. O motoqueiro solitário estava seguindo o assaltante, suas formas espectrais fundindo-se com a noite. Sem mais esperar, benzeu-se e correu para casa, com energias renovadas, como se aquele cansaço de um dia de trabalho nunca tivesse acontecido. Enquanto isso, em outra rua, longe dali, o justiceiro fantasma, sabendo que não podia matar diretamente o assaltante, pois isso condenaria sua própria alma a um destino ainda pior, tratou de criar uma situação em que a morte fosse inevitável, mas sem que ele tivesse uma participação direta nisso. Então a caça começou, o fantasma acelerando em alta velocidade atrás do assaltante. Com sua moto espectral, ele rapidamente alcançou o criminoso. Estendendo uma mão ossuda, ele agarrou o capacete do assaltante e o arrancou violentamente, jogando-o contra o asfalto. O vento frio da noite bateu no rosto do ladrão, amplificando seu medo. E antes de que ele pudesse recuperar o controle, o fantasma encostou e, havendo encurtado a distância, chutou a moto do assaltante, que perdeu o equilíbrio imediatamente. Sua moto começou a derrapar, balançando descontroladamente, enquanto ele tentava, com desespero, estabilizá-la. O terror em seus olhos era evidente quando ele percebeu o destino que o aguardava. E, de fato, a moto desgovernada se aproximou de um poste de luz e, com um impacto horrível, o assaltante foi lançado para o lado. Seu corpo bateu contra o poste e ele foi partido ao meio pelo impacto brutal. Um grito de agonia ecoou pela rua deserta, antes de ser silenciado pela morte. O fantasma assistiu a tudo com expressão fria e impassível. A justiça tinha sido feita, mas ele sabia
que esse era apenas mais uma noite em sua longa jornada de redenção. Com a tarefa cumprida, o Justiceiro Fantasma virou sua moto e desapareceu nas sombras, voltando à sua vigília noturna. A cidade, embora ainda assombrada por sua presença, estava um pouco mais segura, graças à sua ação na noite. Os moradores começaram a sentir uma mistura de medo e esperança, sabendo que mesmo nas noites mais sombrias, uma força sobrenatural estava lá para proteger os inocentes e punir os bandidos. O Justiceiro Solitário continuaria sua vigília, tentando expiar seus próprios pecados, enquanto oferecia proteção a todos aqueles que precisavam. Não muito longe dali, duas moças voltavam de uma festa. Por um instante pararam na calçada para fazer uma selfie. Estavam alegres e um pouco bêbadas, mas ainda assim, entenderam imediatamente quando uma moto parou ao lado delas e o homem que a pilotava apontou uma arma, exigindo o celular. A selfie mal teve tempo de acontecer. Entretanto, o que veio em seguida ficaria marcado para sempre naquela selfie que elas fizeram antes mesmo de perceber a chegada do ladrão. No outro dia, elas veriam que bem ao fundo, a moto chegava sem que elas percebessem, e ainda mais atrás, um vulto um pouco borrado de um outro motoqueiro surgia no alto da rua. E se elas tiveram acesso a essa imagem, é porque, obviamente, o celular lhes foi devolvido. Entretanto, o que aconteceu em seguida, elas nunca chegaram a saber. E mesmo que pudessem acompanhar, não seria uma imagem nada bonita para alguém guardar numa selfie, nem muito menos na memória. Poucos instantes depois, aquele mesmo criminoso, antes violento e autoritário, se via agora em pânico, fugindo de uma caçada macabra, cujo final culminaria em uma cabeça sem o capacete, decapitada, rolando pelo asfalto. E mesmo nessas circunstâncias, seus olhos ainda abertos mantinham uma expressão de terror congelado, e ainda não terminaria aí o seu castigo. O Justiceiro Fantasma caminhou em direção a ele, ou ao que sobrava dele. Agachou-se e segurou a cabeça, firmemente, enquanto abria a viseira de seu próprio capacete. A luz flamejante que emanou dos seus olhos lançou um brilho sobrenatural sobre o rosto sem vida do assaltante. Os olhos do ladrão, mesmo mortos, pareciam ser atraídos pela hipnose dos olhos de fogo do fantasma. E nesse momento, já estando em outro plano, no mesmo plano do Justiceiro, ele foi transportado para um mundo de sombras e fogo, onde podia ver a história do Justiceiro Fantasma desenrolar-se diante de seus olhos. Ele viu um assaltante como ele, implacável, matando indiscriminadamente e acumulando pecados que selariam seu destino. E nesse instante, a cena mudou para o momento em que o Justiceiro, ex-bandido, foi condenado a penar 100 anos por cada vida inocente que tirou, transformando em um motoqueiro solitário e fantasmagórico. O assaltante, que havia acabado de morrer, sentiu o horror e o desespero do fantasma, preso entre a vida e a morte, tentando expiar seus pecados através da proteção dos inocentes. A visão terminou com a imagem do próprio assaltante, agora morto, destinado a vagar pelo mundo como o fantasma que o havia empurrado, fazendo com que sua cabeça batesse contra uma árvore e ele a perdesse dessa forma. O Justiceiro baixou a cabeça, seus olhos ainda ardendo com o fogo infernal, e murmurou para ele: Agora você sabe o que me espera. Você pagará pelos seus crimes, assim como eu pago pelos meus. O corpo dos dois assaltantes mortos aquela noite começou a desintegrar-se em cinzas, sendo levados pelo vento noturno e apagados de todas as memórias entre os vivos, como se eles jamais tivessem existido. O fantasma, tendo cumprido mais uma missão de sua interminável jornada, outra vez montou em sua moto espectral e acelerou para a escuridão, pronto para continuar sua vigília e buscar a redenção, noite após noite, através dos séculos. Bom, gente, contar aqui uma coisa para vocês. De todas as histórias que eu já contei nesse canal, essa é a que eu mais queria que fosse verdade. Você já pensou? A qualquer hora do dia ou da noite, você ter alguém para lhe livrar de uma situação dessa? Meu Deus, seria o céu na terra. Mas, por hora, como está bem longe de ser a realidade,
a gente pode pelo menos imaginar aqui ouvindo uma boa história em torno da fogueira, né? Então é isso. A história de hoje está contada. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, comenta aí o que você achou, curte, compartilha, que dá uma força enorme para o canal. E sem mais, um grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!